Bom dia, ouvintes da NBC-FM, estamos começando mais um programa Eles e Elas, hoje excepcionalmente apresentado por mim, Alisson, né? Já que o nosso anchoraman, o Sérgio, e a nossa companheira Gislaine foram a Florianópolis participar do Fórum da Liberdade e da Democracia, e hoje estarei aqui na ótimas companhias dos meus amigos aqui, o Alexandre, meu amigo Alexandre Machado, anarcocapitalista. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Alisson. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Guilherme. Bom dia, pessoal. Bom dia aos ouvintes e bom dia aos colegas da mesa. Pois é. E vamos começar aí com uma notícia que eu li hoje pela manhã, né? Achei interessante. O Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, parece que estava levando uma fatia ali no Minha Casa Minha Vida. Não sei se algum de vocês leram a notícia. Ué, mas eles não são comunistas? Pois é, mas eles estavam levando uma fatia de 30%. A gente tinha a regra dos três, né? Porque 30% dos financiamentos era desviado para o partido e 30% do desvio era pro líder lá, como é que é o... O Aldo Rabelo? O Aldo Rabelo? O Aldo Rabelo, né? O nome máximo do PCdoB. Eu achei interessante, né? Os comunistas ganhando em cima dos pobres, né? Sim. Ou seja... Mas que novidade, é né? a história se repetindo, né? É a história se repetindo. Conta uma novidade. Pra quem não acredita, tá aí a prova, né? Das milhares. E essa é a notícia já para começar revoltando as pessoas, né? Lembrando a todo mundo, nós teremos hoje a partir das 11h30 aqui como convidado o vereador Anderson Teixeira, do PSD de Imbituba, né? Ele virá e bater um papo com a gente e vai falar, manifestar um pouco suas opiniões sobre o cenário político nacional e óbvio, né? Também o municipal, né? A gente está vendo em Imbituba aí a cada dia que passa uma coligação nova se formando. Um dia você vê um partido com outro partido, quando vê esses dois partidos não estão mais juntos, já estão formando novas alianças, e o Anderson vem aí, pelo menos aí para esclarecer a população, aos nossos ouvintes aí, um pouco sobre o cenário político municipal que um dia se desenha, outro dia se apaga, igual aquela propaganda da Faber-Castell, né? Que me lembrou isso. Mas, Alexandre, tá com uma camisa bonita, né, Alexandre? Tô, cara, hoje eu vim de esquerda, né? Pois é, tá com uma camisa bonita. Com a camisa do líder absoluto. Do líder do Brasileirão. Pois é, pela primeira vez o programa sendo apresentado por 3 colorados. 3 colorados. Esse ano vai, né, eu acho. Vai, pra segunda divisão, né? O Internacional na liderança é igual um elefante pendurado num galho de árvore. Tu não sabe como parou lá, mas sabe que vai cair. Não, e esse ano ele foi o primeiro ano em, acho que 10 anos, que ele não é tratado como a esperança, né? Não é o favorito. Então pra mim esse ano vai, cara. Exato. Se não entra como favorito, vai. Oxalá. Bom, né, eu acho que a notícia mais bombou na internet essa semana foi aquele advogado, que é até um bom advogado, né? Não concordo com a defesa dele com a presidente Dilma, mas ele citou alguns juristas. Não, ele ia falar da pegadinha aquela dos juristas. Ele citou alguns juristas e entre eles um Tomás meio suspeito. Não sei se vocês ouviram isso. Ficou muito engraçado, cara. Não, é porque eu não acreditei. Era o Tomás Turbano. Tomás Turbano. Né? Ou seja, quando eu ouvi, eu não acreditei, eu pensei, não, trata-se logo. É uma pegadinha. É uma pegadinha, mas não. Né? Eu estava ouvindo hoje aquela jornalista lá da Paraíba, que tem um programa de rádio, e igual a gente aqui coloca os programas no YouTube, e eu ouvi a gravação, realmente ele falou aquilo. Nossa. Realmente ele falou aquilo, né? E, pô, foi fogo amigo. Né? Provavelmente foi a assessoria dele que Alguém que escreveu ali pra ele falar, né? Exatamente, a assessoria dele ali, foi ali que colocou. Alguém perdeu o emprego, eu acho. Não, alguém com certeza perdeu o emprego, né? Agora quero ver o seguro-desemprego nessa crise que o Brasil tá aí. Né? E outra também notícia também que bombou, e isso amigos meus no Facebook, de fora do estado, me chamaram a atenção, foi aquela feirão do emprego que foi feito em Florianópolis. Eu vi na rádio. Né? Eram 1.000 e poucas vagas e parece que apareceram quase 100 mil pessoas. Não, eu me assustei. Eu me assustei lendo a notícia ali. Pareceu assim que eu voltei na época do Sarney, na época do Collor, porque é algo que há muito tempo nós não víamos no Brasil.
né? Hoje se fala hoje no desemprego, não sei, parece que está em 13% desemprego no Brasil, tudo bem, nós já tivemos um índice de desemprego bem maior no passado, na época do Sarney, do Collor, ali chegamos a 20 e poucos por cento o índice de desemprego, só que todo o panorama econômico, aquela época era totalmente diferente de hoje, né? Nós tínhamos um panorama diferente, né? Hoje, falar hoje em 10% de desemprego em um país, uma economia considerada emergente, para mim já é um número escandaloso, né? E 13% no Brasil todo, e quando você vem em Florianópolis, abre lá 1.000 e poucas vagas, e de repente 100 mil pessoas, né, na fila para tentar conseguir um emprego. Eu tô vendo aqui na internet que teve até briga. Imagina, teve né? até briga lá. Foi uma loucura. Isso tudo é consequência disso que está sendo já plantado e fomentado há muito tempo. Tem que ter mais objetividade nisso tudo. A gente tem que tirar certas crenças ou tapumes na visão que não nos deixam ver além do próprio nariz. Eu não sei se deu para perceber, mas eu perdi a paciência para enrolação, cara. Deu para perceber bastante nos últimos programas. Se alguém não percebeu ainda, eu não tenho mais paciência para engronha, cara. Ou seja, existe parece, quando senta alguém que faz parte de algum grupo político ou desempenha algum cargo político nesse sentido, parece que se você não está inserido nesse grupo ou não faz parte do cenário político, você não tem capacidade para entender ou para conversar com a pessoa a respeito de administração. Parece que você não entende ou não está apto a conversar sobre essa linguagem. É a mesma coisa aquela da Idade Média, em que você tinha que ir na missa que era rezada em latim, porque se você não soubesse latim, você não se comunicava com o seu Deus. As coisas são mais simples que isso. Era um Deus romano? As coisas são mais simples que isso. Isso aí é usado para barrar outras pessoas a entrar na argumentação e ter essa liberdade. Tá? Primeira coisa que tem que ficar clara da minha posição. Eu não sou contra Estado. Eu sou contra o Estado atuar onde ele só atrapalha. Tá entendendo? Mas é o que eu acredito seja a maioria dos casos. Tá, então, isso é uma primeira visão mais simples. Eu volto a focar no nosso histórico do programa do último mês. Tá? Nós tivemos aqui um administrador de empresa de transporte público e nós tivemos um político que atua na administração de transporte público. Sim. Tá? O empresário numa postura em que só está pleiteando um aumento da passagem para que a empresa renda mais. E o outro botou claramente que eles se sentam com planilhas para decidir quanto a empresa vai lucrar. O que é pior? É um político sentar e dizer quanto a empresa deve lucrar? Ou uma empresa aceitar isso? Eu não sei, fica difícil você entender o que acontece aí. E eu acho... Aí deixa eu continuar o raciocínio. Para entender como essa coisa está armada e como ela poderia ser mais simples. Vamos imaginar um cenário hipotético. Tá? Chega o Alisson em Bituba e traz uma novidade. Banana. Aí ele monta um negócio para vender banana. E todo mundo adora a banana dele e ele começa a vender bem a banana. Vamos imaginar o primeiro cenário. O negócio do Alisson vai para frente. Ele ganha dinheiro. O Alexandre ali tem uma namorada, quer melhorar de vida, quer ganhar mais dinheiro. Ele olha para o negócio do Alisson. Eu também vou vender essa banana. Eu conheço os caras lá que fornecem. Eu vou botar uma lojinha e vou vender banana.
Ele começa a vender banana, o Alisson tem que vender um pouco mais abaixo do preço que ele estava vendendo, porque o Alexandre entrou com um preço mais baixo porque era novo no mercado. Aí o Alisson chama o Alexandre para conversar, escuta, quem sabe a gente bota o mesmo preço ali. Tá, vamos botar o mesmo preço. Cartel. Faz um cartelzinho. Aí vem o Guilherme assim, porra, ali os caras estão ganhando dinheiro pra caramba ali, eu também vou botar um negócio de banana. Ele vai lá, bota o negócio de banana e acaba com o cartel dos caras. Tanta banana, né, que teria em Imbituba nesse sentido, né? Aí, ou seja, esse cenário 1 tem a liberdade do mercado, certo? Se o negócio for bom e o preço estiver alto, vai atrair gente nova para esse mercado e vai regular esse preço num preço vendável. E quem estiver praticando esse comércio vai se preocupar com a apresentação do produto, com a qualidade, com a procedência, sempre buscando algum meio de apresentar uma melhora para que ele venda o produto dele também. Vamos imaginar agora o cenário 2 dessa mesma situação. O Alisson implantou o comércio de banana dele e ele já está ligado de que daqui a pouco vai ter mais gente querendo participar. Ele já contribuiu com... ali tem um amigo vizinho que é vereador. Aí ele vai lá, conversa com o cara e eles introduzem lá, vai lá um apelo político dizendo assim: a banana é muito importante para o povo de Imbituba. Nós não podemos ficar sem a banana, nós não podemos correr esse risco. Imagina agora o povo ficar sem a banana. Nós temos que proteger esse mercado e fazer com que o Alisson continue nos fornecendo a banana. Então assim, ele vai ser o nosso fornecedor. Só o Alisson, ninguém mais pode entrar. Aí a prefeitura vai decidir quanto o Alisson vai ganhar na banana. Com quem vai ser a negociação do Alisson? Vai ser com o político que vai definir com quanto ele vai vender de banana. É óbvio. Esse segundo cenário expõe o que acontece nessas situações. A negociação, a preocupação da empresa não é em si com o serviço que ela presta, e sim a negociação que ela vai fazer para conseguir aumentar a venda, o valor que ela vende ou não. Essa deturpação é o que está sendo exposta, por exemplo, que a gente coloca no transporte público. Eu acho que até onde há essa relação governo e empresa privada, eu acho que em toda ela, não importa transporte público, eu acredito que em toda ela vai haver isso, né? Mesmo porque quando você precisa de uma legislação para poder vender alguma coisa, os primeiros produtos de compra e venda são os próprios legisladores. Quando você vê legisladores se juntando e dizendo assim, pensar em proteger os interesses públicos. Rapaz. É bomba. Não, é bomba. Tu sabe que dali não vai sair. Sinceramente, quando se reúnem pessoas e dizem assim, eu sou um cara bom e eu vou ajudar a decidir, a proteger os interesses públicos e dos menos favorecidos. Mas, doutor Isso Guilherme, é um desastre. Agora eu queria uma resposta de vocês dois. Quando o governo tem que se meter? Em que momento o governo deve intervir? Sim, o governo deve intervir sim. Tá? Mas em que momento? Ele não deve regular mercado. Na minha opinião, ele tem que primar pela manutenção dos contratos e da qualidade da prestação, qualidade mínima. Ou seja, você tem que ter situações de segurança, de limpeza, de manutenção dos contratos que deve ser regido pelo governo. Ou seja, o indivíduo tal que se predispõe a prestar aquele serviço, ele tem que ter padrões mínimos que vá apresentar aquilo. Num ônibus que você vai botar em circulação, ele tem que estar em condições de andar e tem que estar sendo conduzido por uma pessoa corretamente habilitada. E ela tem que cumprir aqueles horários que ela se comprometeu a prestar. Isso é papel do governo. Então a função do governo é proteger o consumidor. É organizar. Eu vejo como uma organização. O problema é a intervenção. O problema é ele participar
participar do mecanismo comercial. Alexandre, opinião de um anarcocapitalista, eu sabia eu gosto. Não, eu acho que atualmente é impossível o governo não intervir. Atualmente. Claro que tem situações que eu acho inútil a presença do governo. E que ele sequer deveria pensar em entrar. Agora, por exemplo, na questão mínima, saúde, educação, justiça. Isso aí eu acho que hoje é impossível viver sem. Só que, por exemplo, até o Sérgio levanta isso em algumas conversas, planos de saúde cada vez menos regulados, um setor cada vez menos regulado pelo governo, entendeu? A presença de, por exemplo, forças de segurança privada, em vez de ter um monopólio da segurança como tem hoje em dia, entendeu? Parar com o monopólio da educação, sabe? Abrir, porque uma escola privada hoje tem que seguir um plano de governo, tem que seguir um MEC ainda, entendeu? Então, tem situações, ok, podemos ter Estado na saúde, na educação e na segurança, só que menos. Vamos abrir um pouco para a iniciativa privada. Entendeu? Hoje em dia, eu acho que o governo só deve entrar nessas 3 áreas. Porque a primeira coisa que as pessoas pensam quando a gente fala em abrir espaço para a iniciativa privada, principalmente na educação e na saúde, é o seguinte, nem todo mundo tem dinheiro para pagar isso. É uma parcela mínima, né, da população que tem dinheiro, e de fato é uma parcela mínima. De fato é. Né? Só que eu também seria até a favor dessa ideia, desde que os impostos que incidem sobre educação e sobre saúde fossem retirados. Exatamente. A gente tem que pensar assim, ó. Mais uma vez eu volto para um pensamento mais simples, tá? A coisa tem que ser menos complicada. Num pensamento mais simplista, nós temos a seguinte constatação. A melhor distribuição de renda é uma economia próspera, certo? A melhor forma de distribuir riqueza para a população é fazer com que a economia seja pujante e esteja melhorando. Porque isso vai contratando mais gente, vai tirando gente da informalidade, vai fazendo com que as pessoas se tornem economicamente mais eficientes. Tá? Qual é o preceito básico para que haja uma economia próspera? É liberdade de ação. Ou seja, as pessoas têm que ser livres para empreender e para colher os lucros dos seus empreendimentos. Tá? Sempre o Estado nunca é economicamente viável. Ele nunca, eu não consigo agora pensar em algum setor em que o Estado seja economicamente mais eficiente que uma iniciativa privada. Não tem. Que ele não está lá para primar o lucro. Um administrador estatal não está responsabilizado e de que a sua empresa administrada seja economicamente viável. Porque ela não vai, uma empresa estatal não vai desaparecer, não vai quebrar, não vai ser substituída. A iniciativa privada, se ela não tiver êxito na sua função, essa empresa vai ser eliminada do cenário e vai entrar outra no lugar que talvez seja mais eficiente. Esse ciclo virtuoso sendo estabelecido é que vai puxando toda uma cadeia produtiva no sentido de melhora. Por isso que quanto menos o Estado realmente se intrometer, a justificativa que se usa é proteger. Sempre a justificativa é proteger. Isso é que tem que estar muito claro nas pessoas quando algum político, alguma entidade estatal chegar na sua frente e dizer: eu quero lhe proteger, eu quero proteger esse setor, vem bomba. Contra a vontade, né? Ou seja, vai ser uma coisa que não vai trazer os frutos que ele está pregando. Realmente não... O protecionismo, seja ele interno, seja ele externo, a gente sabe que acaba prejudicando sempre ao consumidor final, sempre a própria população. Claro. Quando o governo quer proteger alguma coisa, como já estão fazendo agora com a indústria têxtil, né, no Brasil, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para proteger da concorrência chinesa, a gente sabe que aí vem bomba. Sempre vai fazer com que as empresas não
não precisem melhorar tanto. Vai acomodar esse setor. Esse aqui é o perigo. Especialmente quando elas têm monopólios. Né? Isso me leva a sábado passado, quando a gente conversava após o programa, e eu falei do medo que eu tenho da destruição criativa. Da destruição criativa. Porque é lógico que se a gente for abrir o mercado, todo mundo sabe que muitas empresas que não estão atualizadas, muitas empresas que não querem buscar se atualizar, vão quebrar. E isso vai gerar desemprego, isso vai gerar descontentamento. Eu tenho medo da destruição criativa sendo aplicada num país como o Brasil. Eu acho que precisaríamos de uma liberdade econômica muito grande, para poder servir até como uma espécie de paraquedas para a população. Porque hoje, por exemplo, se um cara pega uma rede, o cara está desempregado, o cara pega uma rede e vai lá na praia para pegar um lance de tainha para vender, ele não pode. Eu estava ouvindo aqui, antes de vir para a rádio aqui, uns 2 moradores aqui do bairro Nova Brasília, ali conversando, um falando que o Ibama pegou ele esses dias à noite, meia-noite e pouca. Ele foi com uma rede na praia pegar e, como dizer, ele, faltando ali 20 metros de corda para puxar, o Ibama veio, aprendeu a rede, aprendeu os peixes, a maior parte soltou, outra parte aprendeu. Ou seja, o cidadão não tem nem o direito de ir ali pescar, vender um peixe para poder ganhar um dinheiro. Ou seja, até isso o governo está regulamentando. Então isso por fim me faz ter que concordar com o Sérgio quando ele diz que os órgãos policiais, militares, estão aí mais para proteger o Estado do que o cidadão. Mas isso é óbvio. Isso é óbvio. As forças de segurança pública o medo assim. da destruição criativa que tu tens, eu vou dizer que é um pouco infundado, porque o teu medo agora, como tu falou, tem empresas que estão aí que vão quebrar e vão gerar desemprego. Mas o pensamento que tu tem que ter é que essa empresa vai quebrar porque vai ter outra empresa sendo melhor que ela. Essa outra empresa vai absorver o que ela deixou. O mercado, a mão de obra, tudo. Só vai trocar um sistema por um sistema que era ineficiente por um mais eficiente. Esse sistema mais eficiente é que vai gerar um ciclo positivo maior. E vai contratar os melhores funcionários daquela empresa. Eu já usei um exemplo aqui uma vez, mais ou menos nesse sentido, que era assim. Tem uma loja, o Alexandre tem uma loja que vende roupas e o Alisson também. O Alexandre é um ótimo administrador, ele cuida das contas, e o Alisson um ótimo vendedor, mas ele não cuida das contas. O que provavelmente pode acontecer num cenário desses, o Alisson não vai conseguir cuidar das contas dele, vai ter que quebrar. Mas ele pode se unir com o Alexandre, dele vender e o Alexandre administrar. Ele pode alçar o negócio deles a um novo patamar. Em vez de serem 2 empresas, essa mesma empresa pode ter um tamanho ou se tornar economicamente 4 vezes maior. E acaba necessitando de mais mão de obra. O Alisson vai fazer o que ele sabe, que é vender. O Alexandre vai fazer o que ele sabe, que é administrar. Pensando por esse lado. Entende? Eu não tinha... Essa destruição criativa, num primeiro momento, o negócio do Alisson é destruído. Para logo num segundo momento, ele ser alçado a um novo patamar muito melhor do que antes. Se o Alisson fosse protegido nesse cenário, ele ia ficar para o resto da vida capengando. Quando desenvolvendo de um modo diferente, mais efetivo, ele vai se tornar muito mais poderoso. Eu não havia chego a esse raciocínio aí. Eu acho que eu preciso ler um pouquinho mais de economia libertária, né, Alexandre? Eu até posso te recomendar uns livros, cara. Mas isso é raciocínio básico. As pessoas têm que tirar um tapume na frente de que a nossa sobrevivência é muito mais básica e natural do que parece. Eu acredito que o governo eliminou tanto, e há séculos, que vocês precisam do governo, que por fim hoje a gente tem um certo receio. Mais de 7 mil anos colocando isso na cabeça, né? É a história da missa em latim. Tinha uma época que as pessoas acreditavam que para se comunicar com Deus precisava ter um padre rezando em latim.
se ela não tivesse aquilo, ela não teria uma comunicação com isso Deus. Não é uma coisa muito antiga não, tá? Isso ainda peguei isso ainda quando criança, na comunidade de São Luís, né? Lá Deus só entendia latim e alemão. Eu só entendi. E aí você tem que estar dependendo daqueles lá que vão lhe fazer a comunicação com Deus. Não é assim, a coisa é mais simples. É a mesma receita que ainda funciona hoje, né? Criar dificuldade para vender a facilidade. Para vender a facilidade, exatamente isso. Então quando vem com uma conversa rebuscada de que existem muito mais problemas por trás disso, a coisa é mais simples que isso. A coisa, na verdade, é muito mais simples. Você vai estar resolvendo o problema se tirar esse entrave burocrático do meio. Por fim, intervenção do governo, a gente vê que atrapalha muito mais do que ajuda, né? E tu estava falando ali da destruição criativa, né? Isso eu estava vendo até uma notícia aqui que eu cacei, do dia 16, anteontem, que uma empresa, cara, fundada em 1928 nos Estados Unidos, que já foi líder de mercado em artigos esportivos, né? Sim. A Sports Authority, ela fechou as portas. Agora, fechou as portas por quê? Qual foi a justificativa? Fechou. Um baita numa empresa, cara. Eu já fui numa loja dessa. Já fosse lá, cara? Eles fecharam agora. Por quê? Segundo eles, porque eles não conseguiam competir com as novas tecnologias. Porque hoje em dia, uma tecnologia com menos de 10 anos pode acabar com uma empresa de mais de 100 anos. E eles acabaram de fechar as portas. Milhares foram para as ruas. Desempregados, porque era uma empresa grande. Aí eu tava vendo a notícia do dia 16. Hoje, 32% das pessoas que saíram, que ficaram desempregadas, né, foram demitidas, já estão em outros negócios. 32%. Uns foram para Quicksilver, que também é uma empresa que estava meio capenga, e outros foram para um mercado totalmente desregulado, que é o mercado dos aplicativos. 3 aplicativos novos já foram colocados, certo? Está movimentando. Espera-se que no mínimo mais 20% nas próximas semanas seja empregado de novo, no mesmo ramo talvez. Então eu tenho que concordar com o Guilherme, cara, porque se para uma empresa se manter no poder, cara, no mercado, tendo relativamente um lucro satisfatório, né? Satisfatório, ela sim. Tem que ser sustentável. Ela tem que ser sustentável e tem que se adaptar às novas tecnologias. Entendeu? Por que a Converse vende All-Star há mais de 50 anos? Entendeu? Como é que a Apple sobreviveu? Como é que a Microsoft até hoje vende produto? Eles não param, né? Eles não param. Criatividade. O maior exemplo que a gente tem aqui, em cima das nossas mesas, nesse momento, são os smartphones. Exatamente. Tá? Eu vou falar dos smartphones, não do serviço de telefonia, fique bem claro. O smartphone, a produção, a concepção e a produção dele é talvez uma das áreas da economia com menor teorias. Basta aplicar aquelas que deram certo. Simplificar, não precisa novas teorias. Agora tenta explicar entender as coisas simples. Agora tenta explicar isso para o intelectual. Tenta explicar. São 11 horas e 32 minutos e a gente vai para um rápido intervalo e já retornamos com mais um bloco do programa Eles e Elas. Apoio Cultural. Autoelétrica e Mecânica Flávio, onde você encontra serviços especializados em injeção eletrônica, motores de partida, alternadores e acessórios. E também contamos com serviços de mecânica em geral. Quer cuidar bem de seu carro? Venha à Autoelétrica e Mecânica Flávio, passando credibilidade e confiança aos seus clientes. Rua João de Carvalho, 2680, Nova Brasília. 3255-6541. Casa das Nações, Avenida Cônigo Itamar Luiz da Costa, Nova Brasília. Telefone 3255-7107. Apoio Cultural. Comercial RB, na Avenida Cônigo Itamar Luiz da Costa, 452, Nova Brasília. 3255-1543. Apoio Cultural. Credi Contabilidade, Rua João de Carvalho, Nova Brasília. Telefone 3255-7520. Credi Contabilidade, a nossa empresa a serviço da sua.
Apoio Cultural. Derek Automóveis. Compra, vende, troca e financia. As melhores taxas, aprovação facilitada e sempre com grandes promoções. Avenida Cônigo Itamar Luiz da Costa, em frente ao Mercado Manente. Telefones 3356-0045 ou 8806-5000. Apoio Cultural. Dorminhoca. Hoje em Bituba conta com uma loja especializada em roupas de dormir. Na Dorminhoca você encontra pijamas masculino, feminino e infantil, além de pantufas, camisolas e muitos outros produtos para tornar o seu sono e seus sonhos mais agradáveis. Localizada na Rua Otacílio de Carvalho, número 23, próximo a Physiolife, no centro de Imbituba. Telefone 32555348. Dorminhoca. Carinho em forma de presente. Apoio Cultural. Farmácia Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Cônego Itamar Luiz da Costa, 510, Nova Brasília. Telefone 3356-0461. Bom, estamos de volta para mais um bloco do programa Eles e Elas, hoje apresentado excepcionalmente por mim, já que o nosso amigo Sérgio está em Florianópolis com a nossa companheira Gislaine para o Fórum da Liberdade e da Democracia, né? Será uma rodada de palestras aí com pessoas apresentando ideias liberais. Essas ideias que vêm assustando tanta gente grande ultimamente, né? Até parece que o Ciro Gomes andou... Ciro Gomes parece que andou descendo o sarrafo, né? Né? Falou que as pessoas hoje estão dando bola para pensadores econômicos insignificantes, como Mises. Maluquice. Eles precisam do Ciro Gomes para decidir e protegê-las. Pois é, rapaz. Como ele diz, né? A maluquice ideológica vendida como ciência. Pois é, como ele disse, né? E o que me chamou a atenção é que começaram a bater nos liberais e nos libertários agora, né? Eles vêm crescendo, começaram a incomodar um pouco essa hegemonia que já dura há séculos no Brasil, de que tu precisa de um governo para te proteger de tudo. Né, e ver o Ciro Gomes apavorado, atacando, né, os libertários principalmente, né, eu que já me identifiquei muito com a corrente libertária, hoje já sou um pouco mais receoso com isso. Vai voltar. Eu não entendo, o que é corrente libertária? O que caracteriza a corrente libertária? O libertário está bem próximo do anarcocapitalismo. O que é isso? Ou seja, o governo não vai se meter em nada, em absolutamente nada na economia. Tem que ser mais prático, cara, isso aí não existe. Pois é. Mas como que a gente vai ser mais prático nisso? Não, tem que aceitar. Como eu falei, a gente tem que assumir coisas que realmente são... Tem que existir um administrador do nosso condomínio Brasil. Não tem como não ter governo. Tem que ter uma organização. A questão judicial, de manutenção de contratos, de prestação de serviços, isso é uma coisa governamental. Né? Você querer extinguir governo... Você estabelece o caos. Como eu falei, hoje em dia é impossível pensar em acordar no dia seguinte sem um governo. Não. Hoje em dia não pode fazer isso. Nem é isso que eu penso. Eu penso que o governo tem que, aos poucos, sair de áreas em que ele não é útil. Ele só atrapalha. Na minha opinião, transportes é uma dessas áreas. Claro. Tá? Tu acabou de dizer que o governo deve se meter na saúde. Eu ainda acho que também na saúde ele deve se retirar. Não, eu falei que ele deve se retirar. Né? Mas é muito controverso o que eu falo, mas eu vejo como assim, então, mas principalmente nessas outras áreas que tem menos apego emocional, assim, vamos pensar no transporte, nessas coisas aí, o governo deve se retirar disso. Ô Guilherme, mas é controverso porque as pessoas botaram na cabeça que elas precisam de Estado para tudo. Entendeu? É só por isso que é controverso. Porque, na minha opinião, na opinião do Alisson, também acho, e na opinião de vários economistas que esse grupinho aí que está no poder, esses intelectuais adoram falar mal, essa é a solução. Cada vez menos intervenção. Então isso só é controverso porque hoje as pessoas estão com uma mentalidade altamente de escravo. A gente precisa... É como o Guilherme falou, vem o Estado na tua casa e fala, eu vou te ajudar. Tá, mas não, obrigado, mas eu não preciso. Não, mas eu vou te ajudar. Tá, mas eu não preciso. Tu precisa, cara.
Tu precisa que eu te ajude. Porque Você se tu é não, obrigado a você é aceitar a minha obrigado. ajuda. Não quer me ajuda? Ok, eu vou te taxar mais, eu vou tirar a tua liberdade cada vez mais, e vou criar um problema que tu depois vai ficar chorando pra mim. Eu li uma frase esses dias que foi escrita no século XIX, para ter uma ideia, né? Que diz o seguinte, que a função do governo é trabalhar para se tornar cada vez menos necessário na vida das pessoas. Né? E eu achei essa frase brilhante, fantástica. Né? Foi um educador alemão, eu esqueci o nome dele e eu não saberia pronunciar também. Né? Foi um Richthofen lá da vida. Né? Falou essa frase. Eu achei brilhante a frase dele. Mas, no entanto, o que a gente viu com as ações dos outros intelectuais, principalmente do século XX, né, foram medidas que, postas em prática, tornaram a população cada vez mais dependente. E hoje acaba estabelecendo nas pessoas um certo medo de perder essa, entre aspas, né, esse amparo, entre aspas, essa segurança que o governo dá. E essa insegurança acaba atingindo pessoas que conhecem as teorias liberais, econômicas, tanto como sociais. Eu sou um que digo que em certo momento eu tenho um certo, né, receio, como a hora que o Guilherme tocou ali, na saúde, que o governo deve se retirar da saúde. Né? Mas se ele se retirar de uma hora para outra, eu temo que pode acontecer um caos e pessoas que hoje já amargam numa fila de um sistema público, não tem mais nem essa fila para poder amargar. Tá. Deixa eu dar a minha experiência dessa área. Ótimo. Tá? De como a intervenção do Estado também causa um prejuízo. Tá? Porque eu conheço casos de colegas meus que têm talvez 1 ou 2 vínculos públicos e trabalham também nos seus consultórios. Tá? Eles são contratados ao todo para 40 horas. Eles exercem essa função? Não. Tá? Só que eles têm um ganho, muitos contratos federais, eles mantêm um bom ganho, aposentadoria e coisa que mantém o padrão de vida deles. E eles têm um horário de consultório mais reduzido. Certo? Então ele tem um nome por ser o fulano que trabalha em tal instituição e tem um consultório que naquele período menor que ele está aberto, ele está cheio. O que isso faz? Preço da consulta lá em cima, daí não marca convênio, daí fica toda uma questão de procura particular deturpada. Se esse profissional tivesse que viver do trabalho dele, do consultório dele, a coisa não ia ser assim. Ia se ter um acesso mais facilitado. Ele ia ter que estar pro mercado. Ele não ia estar protegido. Essa proteção governamental faça que ele não trabalhe direito em nenhum dos dois lados. Ele não satisfaz a área privada, porque falta vaga e está caro, e ele não satisfaz a área pública porque ele não está lá no horário do contrato. É uma dupla perda. Está entendendo? Esse profissional vai ter que viver. Se ele vive do trabalho dele, ele vai ter que ser acessível às pessoas. Se ele não tiver mais o salário do Estado, ele vai ter que viver do consultório dele. Aí, ele vai estar para game, vai estar no mercado. E aí, não vai atender? Vai bloquear? Vai manter uma consulta de R$1.000? Não vai. Pois é, agora o preço da consulta, tu sabe que muita gente não aceita isso que tu está falando e justamente pede o que a gente é contra. Tá muito caro o preço da consulta. O Estado tem que ir lá e abaixar o preço da consulta. Exatamente, essa intervenção causa malefício dos dois lados. Exato, e o pessoal não entende isso. Mas quando a gente fala do preço da consulta, a gente entende. Ela pode, nessa configuração, né? O médico não vai ter mais vínculo, então a concorrência vai aumentar, porque ele vai ter que atender no consultório dele. Uma consulta que hoje custa 250, pode passar a custar 80. Já se tornou acessível. Mas quando a gente fala de um tratamento como quimioterapia, tudo isso também envolve essas questões atrás, porque o governo contratando os medicamentos, a quimioterapia, porque
Os oncologistas, eles têm, não sei como é que é essa forma de contrato que eles têm, mas eles têm sistematizado e é reconhecido pela sociedade médica e governamental que eles ganham uma porcentagem da quimioterapia que eles prescrevem. Ganham. Como isso? Tá entendendo? Como isso? Mas o que eu digo é assim, por exemplo... Então, assim, não, mas você vai, no momento que você tira essa proteção, acaba encarecendo as coisas, porque quando tem um governo que tem que bancar isso, ele banca esses preços para essas empresas. E isso passa a ser o preço de mercado. Se essas empresas também tiverem que competir, elas vão competir em nível diferente. Isso é uma coisa óbvia. E nós estamos falando disso, realmente, talvez a saúde não deva ser o primeiro lugar que seja mexido. Porque envolve essa coisa de segurança. Talvez a gente mexendo em outras áreas, fazendo a economia se tornar mais dinâmica, as pessoas com melhor poder aquisitivo, e daí começar a mexer nisso. Eu acho que existe uma sequência, tá? Não tudo de uma vez só. Tá bom, aí... Tá? Ou seja, essas áreas centrais, educação e saúde, deixa para depois. Vamos mexer nas outras. Tira-se esses entraves estatais de outras áreas e deixa a economia florescer. No momento que a economia estiver dando frutos, você consegue mexer em outras áreas também, levando os benefícios que foram gerados nos outros setores para esses. Alexandre? Eu queria até dar um exemplo que aconteceu no Brasil. Uma das poucas, para não dizer a única, coisa que eu elogio e eu acho exemplar, no primeiro governo Lula, o que ele fez? Remédios para AIDS, caríssimos. Quem tinha AIDS na época se ferrava. Por quê? Porque tinha um monopólio no Brasil. Tinha uma empresa só que produzia. O que o governo fez? Desregulou a área. O primeiro governo Lula, do remédio. O remédio custava, vamos botar um exemplo aqui, R$180. Passou a custar 30. Por quê? 7 empresas novas, incluindo 3 estrangeiras, entraram no mercado. Quem tinha HIV na época, o AIDS, né, deixou de ser prejudicado pelo próprio governo. Aquele problema só existia por causa do governo. Mas esse remédio, naquela época, o governo já fornecia gratuitamente para quem não tinha condições de comprar, né? Sim, só que, como eu falei, regulado ao nível máximo. Mas o que o governo fez ali então foi buscar o benefício não só para os outros, mas para eles também. Porque se o governo saiu da área, o governo desregula, mas tem que continuar dando para quem não pode comprar, então eu vou pagar mais barato também. Aí entra outro detalhe também, que é a questão da patente. Exatamente. Tá. E na área da saúde, patente... Mas ontem ainda eu pensava sobre isso, antes de ir no teu consultório. Eu estava no ônibus ali, eu li uma parte daquele livro ali e estava pensando sobre isso. Eu tenho uma empresa na área da saúde. Eu desenvolvo medicamentos. Para mim desenvolver a cura para uma doença, eu vou investir milhões, se não bilhões. Aí eu vou lá e invisto $1 bilhão e descubro a cura da AIDS em um único comprimido. Eu vou ter que deixar essa patente aberta ou será que eu não tenho o direito de explorar isso para poder tirar o investimento e ter lucro? Né? Existe essa questão também, por isso que quando o assunto é direitos autorais, eu sou favorável. A manter os direitos, assim, como os Estados Unidos se projetou nesse tipo, mercadologicamente, porque eles respeitavam muito a patente. Você criou determinada coisa, por tanto tempo é você que vai explorar, a não sei que você vender para alguém ou abrir esses direitos. Isso incentiva com que novas pessoas produzam conhecimento. Elas produziram, por exemplo, assim, o remédio para AIDS. O remédio para AIDS foi uma coisa que foi produzida do nada. Ela não tinha antes alguma coisa semelhante. Foi uma coisa nova que surgiu. Tinha um problema, as pessoas estavam morrendo de AIDS. O cara se empenhou, investiu. Eu tenho um remédio bom aqui. Uhum. Tá? Ele tem que oferir os lucros disso para incentivar que outras áreas, outras pessoas também tenham a coragem de empreender. Porque ele fez isso, ele bolou esse remédio com interesses comerciais. Claro. Ele quer oferir o lucro sobre aquilo. Então, se não fosse essa vontade, esse remédio não existiria.
Se não fosse a busca do lucro, né? Se não fosse a busca do lucro, o remédio não existiria. Quantas pessoas teriam morrido que hoje estão vivas? Que hoje conseguem ter uma vida razoavelmente bem, né? Bem, tem gente que vive normalmente, não se morre mais de AIDS. Não se morre mais de AIDS, exatamente. Tá entendendo? Antes era morte certa. Tá com AIDS, tchau. Tchau, você tem uma estimativa de tempo que você vai viver. Hoje as pessoas não morrem mais de AIDS. Isso é mérito de quem? Isso é mérito do capitalismo, é mérito do interesse comercial por trás do medicamento. A redução na fome no mundo em 40% é mérito de quem? Do capitalismo. Empresários buscando lucro. Empresários buscando lucro, melhorando, aumentando a produção, né, por hectare, produção de grãos por hectare quadrado, e melhorando a logística. Sim, a gente não está no século XIX, a gente não está no século XX, vamos tentar... mas daí, aí surge um medicamento novo que antes não existia. Aí parece que aquilo já é um patrimônio da humanidade há trocentos mil anos, que tem que ser dividido. Eu também não concordo com isso. Eu acho que tem que se respeitar a patente. Mas tem que se estimular. Isso é o maior motor do crescimento. As pessoas... Estimular a produção de conhecimento. Terem a certeza de que elas vão se empenhar e se aquilo der certo, elas vão conseguir oferir lucros ou resultados sobre isso. Se ela não tiver essa certeza, se isso for uma coisa, uma incógnita, as pessoas não vão se empenhar nesses trabalhos de melhora. E o que acontece quando é lançado um medicamento desses? Num primeiro ano ele é exclusivo para alguns poucos, no outro ano ele já está disponível para mais, e todas as tecnologias novas que foram lançadas apresentam na história um gráfico decrescente de preço, ou seja, ela começa com preço mais alto e naturalmente ela vai se espalhando para camadas inferiores da população. Isso acontece com todos os produtos de tecnologia lançados. Isso acontece até com monopólios, sabia? Também, claro. Até com monopólios. Eles começam com preço alto, só que poucas pessoas têm acesso, então eles pensam, não, eu quero lucro, é pela quantidade vendida, né? Então eu vou baixar o preço, vou ter um lucro menor sobre cada item, mas vou vender mais. Né? Eu já li exemplos disso de monopólio, se eu não me engano, não foi na Índia, foi na China. Eu estava vendo o exemplo, aquele livro que eu comecei a ler ontem, né? Que é um livro muito interessante que fala tanto sobre democracia como economia. Qual livro? Desculpa interromper. As origens da ideia, origens da organização política, do Francis Fukuyama, né? Um japonês de humanas. Ou seja, o japonês para ser de humanas, porque o cara tem que ser muito bom. Samurai. O cara é samurai. São 11 horas e 52 minutos. O nosso convidado ainda não chegou, mas, né? Estamos aguardando ele. Deve ter acontecido algum problema. Mas, né, realmente eu concordo, Guilherme, com essa ideia da saúde. Né? O governo tem que se retirar, mas não é o momento. Né? Tem que haver uma sequência. Tem outras coisas a ser feito antes, né? Tem outras coisas antes para ser feito. E uma coisa que eu fiquei pensando muito, que foi tema eu acho que dos 2 últimos programas nossos aqui, o transporte público, né? Como se resolveria a questão do transporte público, os problemas que iriam surgir, porque iriam surgir alguns problemas, tu tirando o governo, né? Porque o governo deixa o problema lá para estourar a hora que ele sai, né? Uma bomba relógio que ele deixa. Aí como vai resolver? Nós temos aquele problema, vamos abrir o mercado, mas quem é que vai querer fazer sambaqui, arroio no sábado à tarde? Sabe? As coisas têm que se justificar economicamente. Tá? Como eu vejo assim, um dos maiores entraves que se colocava aqui nas nossas discussões é o seguinte: mas como é que vão fazer? Quem é que vai ter 30 ônibus para colocar, para circular, se eu tirar aquela empresa? Né? Mas não vai ter outra empresa com tantos ônibus disponíveis para colocar naquele momento. Eu vejo a situação como podendo surgir várias novas empresas ou até empreendimentos individuais que vão suprir essa necessidade. Igual os táxis chileno e venezuelano. Exatamente, ou seja, para uma mesma linha, eu acredito que para uma mesma linha, Nova Brasília Centro, não tenha que ter exclusividade de uma empresa. Digamos que você tenha mais de uma. Tá? Aí vai ter
o Alexandre tá na parada, não, eu vou com o seu Joãozinho porque a passagem é mais barata. Daí eu tô ali, não, eu vou com o seu Pedro porque... Tem Wi-Fi. Tem Wi-Fi e eu vou fazendo as coisas, entendeu? Na eu volta pago da um pouco Taboa mais não tem. caro, ou seja, você tem a opção de escolher até o tipo de transporte que você tem. Por que não podem surgir empresas, por exemplo, para sociedades, bairros mais afastados, em que alguém empreenda um ônibusinho lá que cobre do pessoal uma mensalidade? Ele até pode fazer nesse sábado à tarde uma vez ou duas ida e volta, porque aquilo vai estar pago. É como acontece com quem compra o passe. É uma Entendeu? mensalidade. Mas ou seja, você oferece toda uma nova gama de mercado que não existe. Aí não vai mais ter essa do governo dizer assim, não, o idoso tem a passagem de graça, mas quem vai pagar isso, ninguém vai pagar por isso. Isso é uma questão que, se você vai tirar o governo desse mercado, vai ter que ser resolvida. Como é que você vai resolver isso? Ou o governo contrata e paga essas passagens dessas pessoas para as empresas, ou ela bota um ônibus dela fazendo um circular só levando gente de graça. A única forma da gente reduzir a tarifa de ônibus hoje é isso. O resto dos ônibus, quem entrou no ônibus vai pagar, porque para o ônibus transportar uma pessoa, se ela é idosa, se ela é mais nova, o custo é o mesmo. E ela vai ter que oferir lucro sobre esse transporte. Ou o poder público paga essa passagem, ou ele coloca uma linha especial da prefeitura só levando gente que não paga a tarifa. E o resto deixa com a iniciativa privada. Não. Perfeito. Agora, vamos trocar de campo, né? A gente já falou aqui no campo da saúde, como o governo deve agir, como ele deve se retirar, transporte público, mas uma coisa que o Alexandre já tocou algumas vezes, até em conversa particular, é na questão da segurança pública. Sabe? Aí é onde eu fico intrigado. Como é que nós vamos promover uma segurança? Porque a gente sabe que existe assaltantes, existe sequestradores, existe gente ruim no mundo, né? E como existe. Como é que nós vamos garantir segurança à parcela boa da sociedade, tirando o governo desse setor de segurança pública? A segurança privada. Pois é, mas na segurança privada, porque pelas experiências que eu tenho com empresas de segurança, e há muitos anos atrás eu já trabalhei numa empresa de segurança, é que as pessoas que buscam emprego nessa área, eles têm uma afinidade muito grande com a violência. Né? São aquelas pessoas que vão fazer a segurança de um baile rezando para ter briga, para descer a porrada no primeiro que eles encontrarem na frente. A primeira coisa que tem que ter também em mente quando a gente vai analisar essa situação, que teoricamente a gente está evoluindo em estágios em que a economia vai melhorando, as liberdades vão aumentando. Sim. Até chegar num ponto em que se mexa a saúde e segurança, digamos. Sim. Essas últimas instâncias também vão estar muito diferentes se esse processo for implantado. Porque se esse processo de liberalização for implantado e der resultados, nós vamos ter uma melhora gradual nos padrões de vida e no IDH. As pessoas vão estar mais preocupadas em se inserir no mercado, em melhorar, em aprender, em se colocar. Isso por si só já mexe nessas duas outras áreas sem atuar nelas diretamente, na questão da segurança e da saúde. Uma evolução do IDH, sem dúvida. Uma pessoa mais instruída, ela vai estar mais ocupada, vai ter menos gente desocupada gerando caos urbano e violência. E essa pessoa, de certa forma, também vai estar melhor assistida em termos de saúde, vai estar mais preocupada com a sua saúde, vai ter mais conhecimento, vai ter tudo. Então já começa a diminuir uma grande necessidade que hoje existe. Porque a questão da violência ela é muito fomentada pelo caos urbano e pelo baixo IDH e baixo rendimento das famílias. É uma coisa que está diretamente relacionada com economia. Foi mês passado, eu estava lendo estatísticas que mostram que os países onde há maior desigualdade social são mais violentos. Claro. Né? Quanto maior a desigualdade social, maior o número de crimes cometidos. Próspera é a economia, mais violento é.
Eu estava lendo isso, de fato, é uma realidade, né? A gente tira, por exemplo, pela África. A África tem certas regiões extremamente violentas, né? No filme Senhor das Armas, né? Excelente filme. Vocês viram o que a população fez com o avião que foram lá e simplesmente depenaram o avião para vender a sucata? Isso é o caos, é o ser humano levado ao seu nível natural, assim, né, como um ente da natureza, como um animal qualquer. Eu em 2010, antes de 2010 eu era muito aborrecido com o cinema americano, quando passava algumas partes do Brasil, aquelas favelas, com o pessoal falando espanhol, aquela coisa, né? Mas em 2010 eu fui para Roraima. Cara, eu parei de ficar chateado com Hollywood, porque realmente é aquilo. É o retrato. É o retrato, né? Tu é na região, na fronteira, principalmente com a Venezuela. Cara, tem becos ali que se tu entrar, tu vai sair ali só de zorba. Os caras ouvindo rap em latim. Isso se tua zorba não for de marca. Pô, cara, zorba é caro pra caramba, meu. Então vai sair dali, vai correr pra uma tribo indígena, né? Vai correr pra uma aldeia indígena. HK-47. É, mais ou menos por aí, né? E eu notei, né, um alto índice de violência realmente em Roraima. E na Venezuela, também um índice elevadíssimo de violência, né? Passam a imperar as leis naturais da natureza, que é a lei da força. Mas eu acho que elas nunca deixaram de imperar, né? Não, elas sempre estão aí. O problema é quando a sociedade se organiza e evolui, ela estabelece outras regras que separam um pouco dessa coisa natural, né? Mas nunca o ser humano vai estar despegado dessa natureza de que ele faz parte. Como todo brasileiro, eu sou uma pessoa que acredita em Deus, tá? Essa vida, essa coisa maravilhosa que foi feita, não foi feito do nada. Isso tem uma entidade, uma coisa maior por trás. Tão perfeito, mas tão perfeito, que bastou gerar a primeira vida, que ela a partir dali automaticamente se melhora. Essa criação divina é tão perfeita que bastou o impulso inicial e ela vai melhorando. Olha, eu jurava que tu era ateu. Esse impulso inicial da vida, esse impulso inicial, como é que você vai não vai pensar? A sua mente não consegue pensar ao que tem antes do início. Isso é uma coisa divina. Então, a partir dali, ela é tão perfeita que ela vai se melhorando conforme o ambiente que ela vai encontrando. Ela é perfeita nesse sentido que ela vai se adaptando. Destruição criativa. O que não funciona é eliminado. O que funciona vai para frente e vai gerar mais. Essas regras permanecem também na criação da riqueza. São as mesmas regras que devem ser respeitadas. O que é eficiente fica, o que não é eficiente tem que sair de cena. Para quê? Para a coisa melhorar. Tá entendendo? Então, é nisso que eu penso. A gente tem que dar liberdade para que essas ações vão agindo. Isso é natureza. Então, o Hugo Chávez se equivocou. Anos de sofrimento. Dialogar com ele é essencial para as futuras decisões que terá que tomar. Escute com atenção o que seu filho tem para lhe dizer, criando uma verdadeira relação de afeto. Seu exemplo dentro de casa é a maior referência. Estamos voltando com mais um bloco do programa Eles e Elas, Liberalismo Econômico. Hoje apresentado excepcionalmente por mim. Repetindo que o Sérgio e a Gislene foram se abastecer em Florianópolis. Nossos representantes foram lá colher. Eu até iria, né? Eu até iria, mas quando eu vi, né, ali entre os palestrantes o presidente do PSB do Estado, né, Partido Socialista Brasileiro, eu confesso que eu dei uma desanimada, né? Porque o que um socialista vai falar sobre liberdade econômica, sobre democracia, se a gente sabe que repúblicas socialistas, que as poucas que existem e as que já existiram,
usavam a palavra democracia só no nome do país, né? Como era a Alemanha Oriental, né? República Democrática da Coreia do Norte. Tem a República Democrática Popular da Coreia do Norte, a República Democrática Popular da China. Não tem democracia nesses países, assim como não tinha na extinta DDR, né? A República Democrática Alemã também não existia. Então, em virtude ali de eu ter visto ali, eu fiquei meio assim. E isso me deixou até pensativo, né? Sobre a questão das ideologias políticas defendidas por partidos aqui no Brasil, né? Não existe isso, né? Pois é, nós não sabemos, né? Tem pessoas que dizem... Só existe da esquerda. A esquerda tem um padrão ideológico definido. O resto dos partidos que não se caracterizam como esquerda não tem uma ideologia definida. Não, realmente não tem, né? A esperança que tínhamos ali de um partido de direita foi o Novo. Eu acho que participasse da apresentação do Novo, né? Mas, por fim, lamentavelmente, as cabeças do Novo, né, foram dominados pela vaidade, né? Sempre a vaidade, né? E estão numa guerra muito grande lá em cima e não se sabe ainda que fim vai ter esse partido. Eu acho que o Novo é igual aparelho de Blu-ray. Demoraram tanto para lançar que quando lançaram já não era mais uma tecnologia nova. Não tinha. Né? Porque nós já estávamos falando de liberalismo, libertarianismo e anarcocapitalismo. Né? Aí depois veio o PSL numa nova reformulação. É o que eu ia falar. Né? Acreditando realmente que o PSL fosse um partido de direita, mas eu acho que botaram o Leandro Narlock para editar os textos dele na página do Facebook e por fim eu vi que o partido virou também uma coxa de retalhos, né? Mas vamos voltar ao tema aqui, que tá bom para o pessoal aqui no meu WhatsApp aqui, tá gostando da dinâmica. Tá, quero mandar um abraço pro Wagner lá da prefeitura que tá ouvindo a gente, o Nazareno, lá na Vila Santo Antônio, também ouvindo a gente, o Emerson Moura lá em Garopaba, tá ouvindo a gente também, a minha prima lá em São Paulo, a Margot, também tá ouvindo a gente pela internet, e ela é socialista. Opa! Não, ela é socialista. Que bom. Ela, volta e meia, eu e ela rola um fight ali pelo bate-papo. Isso é bom, faz o sangue aquecer, circular, faz bom. A pessoa se sente viva. Exatamente, mas uma coisa que eu acho legal é que ela já foi mais socialista. Hoje ela tá menos socialista. Então tá funcionando. Né, a coisa tá funcionando. Mas por outro lado eu era libertário. Eu voltei e me tornei liberal. Eu vou te transformar num libertário. Não. Eu não entendo essas denominações, sinceramente. Eu penso... Eu fico boiando nesses... Aí falam libertário, liberal... Eu tô todo confuso aqui. Não, mas tu é libertário também. Né, O Guilherme? Guilherme é libertário. Eu por fim, né, penso que cada país tem uma cultura própria e com base nessa cultura nós devemos realmente medir as ações que vai ser tomada na economia, né? Eu temo, por exemplo, que no Brasil você realmente arrebente todas as fronteiras, né, comerciais que tem, essas agruras que prendem o mercado ao governo, né, de uma hora para outra, não sei como aconteceria, né? Já na Suíça, por exemplo, né, em conversa que eu tive com um amigo, né, que esteve na Suíça um bom tempo, Daniel, amigo também do Alexandre, né, ele falou que lá o capitalismo funciona e muito bem. Né? Ele disse que não vê o povo suíço sobre um outro sistema. Não tem violência, todo mundo quer trabalhar e todo mundo quer ficar rico e depois de ficar rico quer ficar mais rico ainda. E por fim todo mundo cresce. Claro, isso absorve as pessoas. Né? E todo mundo cresce. O melhor impacto, vamos pensar no microambiente em que nós vivemos, o seu entorno imediato do seu bairro, da sua casa, certo? Quanto mais economicamente você evoluir, mais positivamente você vai afetar o entorno. Você vai melhorar a sua casa, você vai contratar serviços para a sua casa melhores, isso vai ocupar gente, isso vai tornar o ambiente mais bonito, aí as pessoas em volta também começam a ter o mesmo sentimento. Aí aquele cara que não corta a grama na frente de casa vai ficar com vergonha. Ah, já olha ali, tem um patezinho bonito, pelo menos eu vou cortar aqui. Isso influencia positivamente no entorno. Essa influência generalizada causa a melhora de todo o entorno generalizado, ou seja, isso é que vai puxando, tornando uma nação mais desenvolvida. Não é um governo que chega e decreta, a partir de hoje nós somos uma nação desenvolvida. Não. O que torna uma nação desenvolvida é o desenvolvimento das pessoas que moram nessa nação.
Né? E para que elas possam melhorar cada vez mais, elas precisam de mais liberdade. Elas precisam ter a certeza de que o esforço delas vai ser recompensado. Essa segurança tem que haver. Porque eu penso da seguinte forma, eu acho que todo mundo quer lucrar. Todo mundo quer segurança financeira. Né? A gente vive numa sociedade de mercado, todo mundo quer essa segurança. Então, quanto menos eles forem atrapalhados, né, nessa busca deles por essa segurança financeira, melhor é, porque realmente o governo atrapalha. E eu acabo notando uma coisa, eu estava lá, né, vendo uma matéria esses dias, que diz que o sonho de 72% dos jovens brasileiros é passar num concurso público. Putz. Né? Não, mas isso demonstra que todos querem segurança financeira. Claro, estabilidade, né, cara? Eles querem essa estabilidade, só que eles não querem buscar essa estabilidade empreendendo. Eles têm medo, porque eles sabem que os obstáculos são muitos. Exatamente. Você pode estar ali na frente e dar errado, ou seja, por motivos que não dependem de você. Sim, por quem vários não quer motivos. quem não quer ter uma segurança, uma estabilidade de emprego e tal. Quem não quer estar na redinha, no clima quente, com um namorinho do lado, né? Exatamente. Mas tem que vir uma chuva de vez em quando para ele se mexer também, né? Pra fazer um telhado. Não, porque se não vem chuva, ele se acomoda ali. É exatamente como comentasse algumas vezes aqui. Se o cara tem as necessidades dele todas supridas, meu amigo, ele vai estagnar. Né? O estado natural do homem realmente é a pobreza. É a pobreza. Você fica ali barato. Se você tem, termicamente está confortável, não passa frio, tem o alimento e tem o namoro. Pô, quer mais o que, cara? Não, peraí. Qualquer um. Eu fico lá. Me deixa na redinha lá, eu fico lá. Se tem um chimarrão pro Guilherme, o Guilherme não faz nada. Se tem um chimarrão pra ele, pronto, ele tá feliz da vida, né? Mas realmente, o que atrapalha bastante, né, as pessoas a querer empreender realmente, porque hoje você para pensar nos dias que vai precisar só para conseguir toda a documentação para registrar uma empresa, né, é uma burocracia interminável. Aí depois daquilo você vai contratar, né, alguns funcionários. É outra dor de cabeça, porque um funcionário R$1.000 por mês, ele vai te custar 1.400, 1.500, e isso as pessoas não sabem, e muitas vezes mesmo você pagando o funcionário corretamente, com todos os direitos, ele vai lá, sai da empresa, que coloca na justiça, ele ainda vai ganhar indenização em cima de ti. A CLT que mais prejudica do que protege, né? Era exatamente onde eu queria chegar. A CLT hoje em dia, cara... É exatamente onde eu queria chegar, né? Só prejudica. O papel da CLT em proteger o trabalhador brasileiro. Será que ela cumpre o papel dela? Não, eu penso que não, cara. Isso é um dos entraves ao que a gente fala de que barra essa disposição ao crescimento, a tomada de risco, né? Porque você vai crescer se você tomar o risco de empreender. Então, tudo que vai pesando do lado desfavorável dessa tomada de decisão pelo risco, vai puxar para baixo, vai desestimular alguém a empreender. Porque o pensamento que eu tenho é o seguinte: se queremos ser livres, ótimo, então vamos arcar com as responsabilidades de ser livre também. Tocou num ponto essencial agora. Vamos tocar na responsabilidade. Vamos supor, eu sou um marceneiro e tem uma marcenaria que está precisando contratar minha mão de obra. Se eu quero ter a liberdade de chegar lá e dizer quanto eu quero ganhar, né? Ou seja, a gente não vai ter vínculo, tu não vai ter que me pagar nada, o que eu quero é tanto. E sobre esse tanto, eu vou me virar para fazer um fundo de garantia para mim, alguma coisa desse tipo. Né? Eu vou ter que preparar aquele famoso colchãozinho, né, em caso de queda, né, de eu perder o emprego, eu ter aquela segurança. Por isso que o nosso discurso, do que a gente está argumentando agora, é difícil de vender. De vender o que eu falo assim... Porque se eu estiver colocando esse discurso para uma plateia agora, e do meu lado eu estiver competindo com um socialista, um comunista, que tiver um discurso a favor do Estado, eu, sinceramente, eu não tenho como agradar toda a plateia e dizer assim, vocês vão ter a segurança. Basicamente o que eu vou dizer é o seguinte: pessoal, na verdade, cada um tem que fazer o seu lado. Quem é responsável pela sua felicidade é você mesmo. Então você vai ter que fazer. O que a gente está pregando aqui é que cada um tem a possibilidade de fazer isso.
enquanto o outro vai pregar assim, não. Nós temos que ter um Estado que proteja a felicidade dos cidadãos. Entende? Sim, claro. E em função disso, nós vamos criar um departamento, uma entidade, uma secretaria que vai cuidar disso. Contra esse discurso, contra essa propaganda, a gente leva muita desvantagem. E é o que a gente fala toda semana, né? A gente é pioneiro nisso. E essas ideias assustam, cara. Não, assustam bastante, porque quando o que tu quer vender, né, acaba atribuindo à pessoa algumas responsabilidades a mais, né, acaba colocando a gente em desvantagem com essa propaganda enganosa do governo de dizer que está te protegendo e não está. Né, um dos exemplos é aquilo que eu citei aqui, o FGTS, o Fundo de Garantia. Né, 8% do que você ganha é depositado numa conta, caso você seja demitido, né? E rende 3% ao ano. Exatamente, e rende 3% ao ano no país com uma inflação de 2 dígitos. Né? Então, ou seja, o governo está pegando o que é meu, está aplicando não sei aonde, né? Que com uma medida provisória ele pode retirar para o que ele quiser, mas eu só posso sacar aquilo que é meu se eu for demitido ou se passar um tornado na minha casa, arrancar o telhado e eu precisar daquele dinheiro para consertar o telhado. Né? E se esse 8% viesse para mim, né, é para te aplicar por uma segurança caso tu seja demitido. Pronto. Se o cara gastou o dinheiro e não guardou, paciência, ele vai ter que se reeducar. Nós não temos a cultura poupadora. Não, infelizmente. Isso é também fomentado por esse Estado do jeito que é. O juro básico do sistema bancário e financeiro é alto porque a poupança é baixa. Ou seja, tem mais gente querendo dinheiro emprestado do que gente para emprestar. Então o custo desse dinheiro vai ser alto. Se as pessoas começam, a, em vez de fazer o carnê, antecipar essas compras e poupar um pouco antes, elas introduzem no sistema financeiro mais dinheiro de poupança. E isso faz o juro baixar. Então, assim, o juro é alto porque todo o nosso consumo está baseado em cima de crédito. Enquanto esse sistema for assim, não vai... as pessoas não têm uma poupança própria que vá lhe trazer garantia. Então você realmente fica esse lance, você vai dar esse dinheiro pro trabalhador, ele não vai saber o que fazer. Ele não foi educado para isso. Ele não foi educado para isso. Outra coisa que muitas vezes eu penso, se você critica isso, eu já fui criticado muito por causa disso. Uma coisa que eu acho muita sacanagem é a multa por rescisão contratual. Ou seja, tu tens uma empresa, o teu funcionário deixa de produzir o esperado, né, ou se nega a fazer um upgrade na mão de obra dele, não quer fazer um curso para se aperfeiçoar, você demite o funcionário. Mas você vai ter que pagar uma multa por isso. Né? Isso é outra coisa que eu acho também uma sacanagem. Né? E isso eu já vi pessoas deixarem de admitir mais funcionários justamente por causa disso. Poderia se ter uma liberdade de contratos, ou seja, eu vou me candidatar a um emprego e numa das cláusulas que vai fazer meu contrato eu vou colocar, eu quero uma multa rescisória. A empresa vai aceitar ou não conforme ela tem interesse naquele funcionário. Você dá liberdade para essa ação. E outra coisa que eu já vi também, isso colegas de trabalho meu, de começarem a render... 126496. Estamos de volta para o bloco final do programa Eles e Elas, Liberalismo Econômico. Lembrando mais uma vez que hoje comandado por mim, excepcionalmente, devido à ausência do colega Sérgio, que está em Florianópolis, uma rodada de palestras sobre liberalismo econômico, né? E chegou aqui o meu grande amigo aqui, o Wagner Pires, da oficina do Vaguinho, que veio para conversar um pouco com a gente, já que, né, o nosso convidado, o vereador Anderson Teixeira, está enrolado em umas reuniões lá na Vila Nova, e já era de se esperar, porque é uma época política onde estão se fazendo alianças, onde
Antigos namorados estão ensaiando novos beijos, né? E já deveríamos esperar mais ou menos isso, mas com certeza aí o programa está aberto para ele numa próxima oportunidade. Bom dia, Wagner. Bom dia, Alisson. Bom dia, o pessoal da mesa aqui, o Guilherme, o Alexandre, e a gente foi muito bem recebido aqui. Bom dia a todos os ouvintes da NBC. E eu, na verdade, eu vim para ouvir o Anderson Teixeira, mas aí recebi uma ligação dele que eles estão, como você já antecedeu, envolvidos numa reunião do diretório do partido ali, diante de toda essa euforia das alianças, né? Antigos namorados, novos beijos. Isso, gostei dessa frase. E vim aqui também, está ouvindo, né? Mas vim aqui trazer essa explicação, mas não podia deixar de passar aqui no Eles e Elas, e que a gente ouve também nos sábados aqui, com a presença do Sérgio Pena, também do Alisson, a Gislene e de toda a equipe. Mas eu queria deixar um registro aqui, Alisson, é que hoje, dia 18 de junho, a Igreja Assembleia de Deus comemora 105 anos no Brasil. Né? Então é uma data muito importante para nós evangélicos. Eu, especialmente, membro da Assembleia de Deus, já há 38 anos. Então hoje a gente comemora 105 anos no Brasil. Desde que nasceu, né? Desde que nasceu, justamente. Foi batizado na... Sim, fui apresentado lá na Assembleia de Deus, e faço parte já desde então, né? Eu sempre falo que eu fui um ex-criança, ex-adolescente, hoje um jovem casado na igreja, né? Durante esses 38 anos fui membro da Assembleia de Deus. Então é uma data muito especial pra gente, em especial também que Imbituba ela tem 83 anos, né? Em Santa Catarina era a segunda cidade em qual chegou a Igreja Assembleia de Deus. A Assembleia foi a primeira igreja, lógico, depois da Igreja Católica, a chegar em Imbituba, não? Me parece que não. Como instituição oficial, sim. Mas me parece que existia uma outra denominação que já tinha alguns grupos que se reuniam aqui. Adventista. Isso. A Igreja Adventista. Isso. Aí tem essa informação. Mas como instituição foi a primeira Assembleia de Deus. A Igreja Adventista que foi trazida, a doutrina adventista, não a igreja, né? Isso. Foi trazida pelo Hugo Cirelli. Isso. Né, para Imbituba, né? Eu lembrei dessa história. Estudei na escola adventista primeiro a quarto ano. O que me parece é isso. Então não tinha como instituição, como igreja, né? Mas já tinha alguma coisa. É o que a gente sabe um pouquinho da história. Então eu queria registrar, né? Então deixarei os parabéns a toda a comunidade evangélica assembleiana. Hoje, né, Alisson, a Assembleia de Deus, ela... Desculpa aqui. Ela está muito ramificada, né? Temos a Assembleia de Deus como assim, uma espinha dorsal, que é a de Belém, né? A Assembleia de Deus Mãe de Belém do Pará, mas dali já saiu muitas outras, né? Temos a Igreja Assembleia de Deus do Braz, Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus União, Assembleia... E aí por aí vai. Então, fazendo toda essa salada e chegando lá no IBGE, são 22 milhões de pessoas que fazem parte da Assembleia de Deus. Em Imbituba, tens esse número não? É aproximado 3 mil pessoas. 3 mil membros, São 28 congregações, sendo que praticamente em todos os bairros de Imbituba nós temos uma congregação, como a gente chama, né? Uma igreja, uma capela, como queira. Mais ou menos aqui em Nova Brasília, né? E em todos os bairros, praticamente todos os bairros. São 28 congregações em todo o território de Imbituba. Mas hoje nós já temos mais outras ramificações. Temos a Igreja Madureira, a Assembleia de Deus Madureira, tem também a Assembleia de Deus União, tem a Assembleia de Deus Internacional, mas a nossa Assembleia de Deus Missão é cerca de 3 mil membros e 28 congregações. E a nossa igreja sede é ali no centro, na Avenida Santa Catarina, em frente ao Sindicato da Estiva ali. E Wagner, a gente sabe que a Assembleia de Deus ela promove algumas ações sociais, né, aqui na cidade de Imbituba, né, e eu acredito que a última construção, vamos botar assim, da Assembleia foi esse centro de recuperação para dependentes químicos, né, aqui na... O CT Benezer, né? Isso. No Vale das Pedras. No Vale das Pedras, exatamente. Eu havia esquecido o nome Vale das Pedras e ia falar o nome antigo, o pessoal não ia gostar muito. Mas tudo bem. O centro está funcionando? Sim. Até que se você me permite, eu gostaria de oferecer aí, o dia que quiser trazer o Toninho, é o Antônio Torres Marques, popularmente conhecido como Piolho, as pessoas conhecem. Eu conheço. É o Toninho. Ele prontamente vai vir aqui fazer uma entrevista e conversar e trazer os pormenores de números, né? Eu não tenho precisamente esses números, mas eu sei que hoje tem cerca de 24 internos acolhidos ali, nesse centro de recuperação. É uma instalação muito bem feita, né? Dentro dos padrões de todas as secretarias
de saúde, assistência social e por aí vai, todos os requisitos. E é aberta, foi bom você lembrar esse fato, que é aberta à população em geral. Quem desejar conhecer, a princípio houve uma certa rejeição por parte da população. Eu ia falar sobre isso. A princípio houve uma certa... Quem sabe até é compreensível o fato de ter essa rejeição, por se falar logo na questão do drogado, né? Da pessoa, do dependente químico, daquele que chegou ali, que vai estar sempre à margem da sociedade. Sim. E você não vai... Mas se você agora for ali ver como funciona, como está ali, as pessoas que estão ali, como é que é o regime pela qual rege aquilo ali, você vai ver que não tinha dificuldade nenhuma em aceitar e você até pode fazer parte e estar ali junto. Agora assim, a Assembleia de Deus administra, né, o centro de recuperação, mas existe um custo para se manter. Esse centro, ele é custeado por quem? Assim, a princípio, com ofertas, entendeu? Ofertas voluntárias, né? As pessoas vão ali, o interno ali, se tiver condições de pagar uma inscrição, é cobrado. Se não tiver e comprovar que não tenha, não vai deixar de ser internado tendo a vaga, entendeu? Vai chegar ali. Então, a igreja tem pessoas, membros da igreja, que ajudam. Pessoas que vão ali e levam 5 quilos de arroz, outro vai lá e leva uma galinha, outro vai lá, tem aqui, pega 25 quilos de feijão, outro vai, peguei uma caixa de peixe, vai lá e leva. O Toninho sempre está de porta aberta, outros vão lá e levam óleo, porque são 24 homens ex-drogados, vai comendo, e a turma come, velho. Porque eles chegam lá, tadinho, né, esqueléticos, desnutridos. E são 4 refeições bem montadas, come bem, não é nada... regulado, você pode comer bem, do horário ali tudo. E tem também o projeto Reviver, que é do governo estadual, que repassa uma verba também. Tem uma verba do projeto Reviver, que também respalda ali. Eu não sei precisar valores, mas tem um projeto do governo do estado, né, que tem um respaldo, então tem esse. Mas pelo que eu sei, até onde eu entendo, não, esse valor não é o suficiente, mas sempre tem suprido com ofertas, com pessoas que ajudam ali. E quem quiser visitar, vai ali. E se você puder também trazer o Toninho aqui, ele vai dizer os pormenores. E esse centro de recuperação está inserido no departamento social da igreja. Esse departamento Ebenezer é um departamento social da igreja, que já tem mais de 30 anos, né, e que cuida da questão da parte social, né, da parte de acolher e atender os mais necessitados. Então esse é um trabalho que a Igreja Assembleia de Deus faz, e é muito forte também na parte das pessoas menos favorecidas. Então tem essa parte, como também tem um projeto vinculado ao departamento social Ebenezer, que é aula de música. Tem um trabalho muito legal também de música, né, de aprender, de ensinar, aliás, violino, violoncelo, instrumento de sopro. Tem um projeto desenvolvido, isso aí que está sendo, já foi implantado no centro, e tem um plano piloto aí para correr todo o município. Muito bom esse trabalho. Até que quem me acompanha nas redes sociais vê muitas vezes a defesa que eu faço, as instituições, né, aqui no Brasil, muitas instituições cristãs, nesses trabalhos que eles fazem, tanto a Igreja Católica como igrejas evangélicas, como centros espíritas, né, eles desenvolvem um trabalho muito bonito e voluntário, né, para ajudar a recuperar pessoas que fizeram escolhas erradas na vida, né. Eu sou meio receoso em querer cobrar da sociedade, né, os custos financeiros, né, para recuperar pessoas que tomaram uma escolha errada, um caminho errado lá na frente, né? Mas eu acredito que num caso desse vale a pena a gente repensar um pouco essas questões, não ser tão radical. E é um trabalho fantástico realmente, né, o que vem sendo feito ali no Vale das Pedras. Isso eu tenho ouvido de muitas pessoas, né? Independente de católico ou evangélico, o que eu sempre digo para todo mundo, gente, o inimigo é outro. Né? O inimigo é outro. Cristãos, vamos se unir, o inimigo é outro. Mas tá bom, são 12 horas e 40 minutos. Doutor Guilherme, sobre essa relação, uma opinião que eu queria mesmo sua. Essa relação do Estado, né, ajudar financeiramente essas instituições de recuperação de dependentes químicos, né, a sua opinião, que já de um mês para cá eu passei a ouvir com muito mais atenção. Qual é
a sua visão sobre isso? Eu acho que sim, tem esse papel também a ser feito em algumas instituições realmente que são de importância para a sociedade. Eu acho que sim, esse seria um dos papéis do Estado. Eu acho que ele também tem que dar esse apoio, porque aí está sendo uma coisa diferente do que a gente vinha falando, porque a gente está criticando a intervenção do Estado no mercado, na economia dinâmica em geral. Aqui nós estamos falando de uma coisa diferente, né? A gente está falando de um apoio, a gente está falando, né, de uma melhora. Tem pessoas que passam por problemas, tem pessoas que têm uma necessidade momentânea ou não, e isso tem que ser suprido de alguma forma. Uma crítica que eu fiz uma vez foi ao projeto do deputado mineiro, não sei se foi aprovado ou não, de reservar um percentual da cota dos concursos públicos a dependentes químicos. Isso eu fiz uma crítica violenta, que seria punir a sociedade para beneficiar que eles fizeram péssimas isso é uma coisa diferente. Isso aí é passar esmola com o chapéu do outro, né? Exatamente. Isso aqui, não. E esse caso é outro, né? Isso aí, eu acho que tem que haver, um dos papéis do Estado é, de certa forma, organizar esse cunho social. Existem indivíduos dentro dessa sociedade que têm necessidades, que estão passando por dificuldades permanentes ou não, tá? Eu acho que o papel da sociedade é dar apoio para essas pessoas. Isso é uma das organizações do Estado. Até eu entendo, né, doutor, que a questão de o governo ajudar é até uma questão de revisando o custo dele mesmo. Porque essas pessoas, às vezes, se não forem cuidadas nesse estágio, no estágio inicial da droga, pode gerar um prejuízo para o Estado muito maior, quando depois, com a doença mais grave, uma doença que vai exigir um tratamento mais caro, então vai honorar toda a sociedade. Vai onerar toda a sociedade. Né? Justamente. Ou seja, não temos que deixar desamparadas essas pessoas, não. Esse é um papel do Estado que eu acho que ele cumpre bem. Tá? Então, por isso que eu martelo sempre, eu sou contra a intervenção estatal, mas não nessas áreas. Essas áreas é um papel do Estado que não é uma área que ele vai entrar para visar lucro. Né? Sim. Ele vai lá entrar para amenizar, tentar resolver um problema na sociedade. E não estimular um setor ou proteger um setor, não. Atuar na economia. Eu sou contra o Estado atuar na economia, porque o Estado é ineficiente economicamente. Ele depende do dinheiro dos cidadãos, ele não é eficiente em gerar renda. Tá? A geração de renda tem que ser propriedade das pessoas e não do Estado. Essa intervenção é só maléfica. Ao contrário. Na prática, permita-me, doutor, que na prática, toda vida que o governo interferiu, quebrou, né? Estamos vendo aí a Petrobras, nós vivemos aqui a ICC. Não, a gente sabe por ti que é um empreendedor, né? Possui uma oficina mecânica. Se os impostos que tu paga sobre os serviços que tu oferece fossem reduzidos pelo menos 40%, teria condições de ampliar o teu negócio? Com certeza. É um exemplo clássico. A sequência da ampliação é a geração de emprego. Exatamente. A sequência da ampliação. Porque daí, se eu vou ampliar, eu vou precisar. Eu tenho 2 funcionários, se eu abrir mais uma porta, eu vou precisar de mais 2. Mas hoje, se eu pôr uma porta mais 2, onde é que vai a minha despesa? Aí o que vai sobrar é a mesma coisa, então não adianta. Então. O que a gente falou aqui no programa antes é que a melhor distribuição de renda que existe é uma economia próspera. Sim. Né? Quanto mais próspera for a economia, mais contratação e mais distribuição de renda. Né? E preceito básico para estimular esse movimento econômico é liberdade. É da pessoa poder empreender e ter a certeza de poder colher os lucros. Né? Se ela tiver a certeza de que eu vou empreender, se der certo eu vou colher os lucros, ela vai se sentir confortável em empreender. Se ela tiver a segurança, né? Quem sabe então os 72% dos jovens brasileiros transfiram essa segurança que eles querem no setor público, né? Através de um concurso, para o empreendedorismo. Né? Eu acho que não custa sonhar, né? Muitas vezes eu né, como liberal, eu às vezes paro para pensar que às vezes eu ajo como os socialistas. Né? Eu sonho com uma utopia. Né?
Nós temos uma utopia também. Se a gente for pensar, a gente que defende o mercado liberal no Brasil, é uma utopia. Porque isso não é para nós, não vai ser para os nossos filhos. Né? Mas ainda bem que tem essas pessoas que pensam a longo prazo. Não, tem que pensar a longo prazo. A gente é pioneiro. Né? A gente é pioneiro nessas ideias. Exatamente, nós somos pioneiros e o Ciro Gomes é pioneiro em nos atacar, né? Porque eu estava pensando, por que nos Estados Unidos, né, funciona tão bem, né? Os Estados Unidos, os republicanos, eles não têm essa... Funcionou tão bem. Ótima correção, funcionou tão bem, né? Que eles não, né, esse fetiche que nós temos aqui na América Latina em combater a desigualdade social. A desigualdade social, ela é um fruto, ela é um ônus de toda a sociedade livre. Toda a sociedade livre vai ter desigualdade social. Só que nos Estados Unidos, o que faziam? Eles davam àquelas classes mais baixas condições de terem acesso a produtos e serviços que as classes intermediárias têm. E davam a essas classes mais baixas condições para que eles ascendessem financeiramente. Eles só davam os meios. Eles davam os meios. Agora te vira. Né? Hoje em dia nos Estados Unidos, não, a gente viu uma guinada esquerda violenta. Né? A gente está vendo eles falando em ensino superior gratuito, uma coisa que não existe nos Estados Unidos. E muitas pessoas podem criticar como isso é um horror. Nós temos no Brasil, mas não funciona. Né? A gente está formando cada vez profissionais mais medíocres. Essa é uma verdade. Né? Eu tiro agora... Não vou criticar o sistema, não é o sistema que eu vou criticar, que fique bem claro. O ensino EAD, o ensino à distância. O ensino é perfeito, mas para aquela pessoa que estuda em casa também, que busca o conhecimento extracurricular. Autodidatismo, né? Exatamente. Mas o que... Eu, no meu ponto de vista, para que não haja um autodidata e seja realmente um ensino, deveria ter alguma prova, um exame após a execução desses cursos para ver se realmente se aprendeu. Não ser simplesmente o diploma, o aval para esse profissional. Mas é o que minha esposa defende entre os professores. Ela diz, o advogado não tem que fazer uma prova na OAB? Claro. Tem que fazer. E ela defende isso entre os professores. Ter uma avaliação por um órgão, não sei se é o Ministério da Educação, mas alguém que verifique. Não. Algo fora do governo. Algo fora do governo. Como eu vejo esse problema da educação? Existe prova para CRM, pegar o CRM? Não. Olha só. Eu vejo esse problema da seguinte maneira. O ensino é ruim porque as pessoas não querem ensino. Querem diploma. Elas querem diploma. Exato. Quando as pessoas, quem está nas escolas, eles não estão lá porque eles querem o conhecimento. As famílias não botam as crianças na escola porque elas querem, como antigamente, parece que tinha esse espírito assim, não, eu quero que o meu filho vá ser alguém na vida. Então ele vai para a escola, vai respeitar a professora. Aí você vai ter uma matéria-prima, que matéria-prima da educação é o estudante. Né? Você vai ter uma matéria-prima de qualidade que vai querer o ensino e vai estar lá absorvendo. No momento que você não tem essa matéria-prima interessada, você não tem isso. Por que as universidades públicas eram, até hoje, até pouco tempo, as melhores universidades do país? Porque elas selecionavam a melhor matéria-prima. Eram os melhores do vestibular que eram selecionados. Então, essas pessoas entravam já pré-qualificadas e faziam o ensino ser muito melhor. Isso está mudando um pouco esse rumo, mas basicamente é isso. Então, o que faz o ensino melhor é o interesse das pessoas em querer estudar. E as pessoas só vão ter esse interesse quando elas precisarem melhorar. Quando for o caminho para melhorar. Quando a chuva bater no cara na rede. O caminho para a gente, para nossa família ter uma vida melhor é botar essa criançada lá para aprender e ser alguém na vida. Aí lá na frente a gente vai colher os frutos. Na verdade nós já estamos colhendo os frutos ao contrário, né? Já estamos colhendo tudo ao contrário de uma geração que tem uma liberdade que não é oriunda de um bom estudo, de uma boa formação. Eu não acho que não seria nem uma liberdade, mas está mais para uma libertinagem. Licenciosidade.
Né? E nós estamos colhendo esse fruto aí, né? É um fruto um pouco amargo. Não, mas tem esperança, né? Nós temos o Alexandre, nosso anarcocapitalista. Uma geração, eu acredito, né? Nós temos o Alexandre, nosso anarcocapitalista, que é acadêmico de direito, né? Faz direito e quer advogar. Ao contrário de 60% dos alunos que estudam direito, querem ir para o né? concurso público. Eles querem concurso público, né? Tá sendo generoso com esse número aí. Não, foi nessa matéria que eu falei, pelo que eu vi ali, parece que era 60 e alguma coisa por cento, né? Só que a gente tem que contar que muita gente mente. Né? Não, aí a gente tira, e corroborando o que o Dr. Guilherme falou, o índice de pessoas que passam na ordem. É baixo. É baixo. Até tentaram derrubar, foi esse ano passado, né? Tentaram derrubar a prova da OAB. Parece que começou porque o filho de um juiz não conseguiu passar, né? Aí esse juiz iniciou todo o processo para querer derrubar essa prova, mas não. Na minha opinião, é uma coisa que não tem que ser extinguida, tem que ser estendida para outras áreas. Exatamente, cara. Né? Engenharia. Justamente em detrimento desse processo de ensino à distância. Sim, exatamente. Principalmente. Vamos fazer uma avaliação. Você estudou à distância, tudo bem, você tem o direito, estava ali a faculdade, você pagou, tudo bem. Então agora vamos avaliar o que você aprendeu. Comprovar se tu tem o conhecimento. Justo. Aprendeu, beleza, então tá aqui, segue, tá aqui a tua carteira e segue a tua profissão. A minha esposa, ela defende muito a aplicação dessa prova para poder ser professor. Né? Ela chega, não, peraí, tu te formou, tu quer dar aula, então agora vem cá, essa é uma associação, é uma ordem formada pelos professores, sem vínculo com o governo, privado, como é a OAB, né? Sem vínculo com o governo, tu vai prestar um exame, e esse exame não vai ser múltipla escolha, tu vai escrever porque a gente vai olhar a tua gramática também. Não, porque eu tenho muitos amigos meus que são professores formados, né? E às vezes eu paro para olhar a gramática deles, pelo que eles escrevem nas redes sociais. Né? Assim, o básico, cara, onde vai o M e onde vai o N, sabe? O básico, eles acabam se perdendo nisso, né? Então a gente vê que, lamentavelmente, nós temos uma ótima ferramenta na mão, que é o EAD, sabendo aproveitar, é fantástico. Só que, por fim, as pessoas buscam o EAD hoje, na minha opinião, muito mais para terem um diploma, né, se inserirem no mercado de trabalho, do que realmente para adquirir o conhecimento, né? E a maior prova disso é que a maioria dos alunos de EAD faz licenciatura. Exato. Faz licenciatura, tá aí a maior prova disso. Você vai lá ver gestão ambiental. São poucos alunos. Por quê? Porque esse vai enfrentar o mercado de trabalho, setor privado. Né? Aí complica pro lado deles, né? Agora, quando você faz um curso de licenciatura, não. Você vai ali, faz a prova lá para a CT, fica lá na 49ª posição, vai pegar aula, vai receber do governo. Né? Essa é a maior prova. É uma pena, né? Eu fiz EAD, eu parei de fazer, porque eu buscava sempre o conhecimento. Eu gosto de ler, né? É um vício meu. E por fim, quando eu vi, já tinha 4, 5 agarrados ali no ombro querendo vir de carona. Não, aí não dá. Mas são 12 horas e 55 minutos, né? E lamentavelmente nosso convidado não vem hoje, informar a todos, né? Não vem hoje, ele está preso aí numa reunião política, né? E já era de se esperar, né? A época, o momento em Bituba tá propício a isso aí. Mas o programa vai ficar aberto para quando ele quiser, né, participar do programa, vir aqui bater um papo com a gente, falar de política no cenário nacional e principalmente, né, no cenário municipal. Quero agradecer, né, o Wagner aqui, falar um pouco da história da Assembleia de Deus, dali já puxei para o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos. E já botemos ele, assim que vai fluindo. Né, e já coloquemos ele também para falar de livre mercado, né? Claro. O Wagner, que é um cristão, é um empreendedor. O Wagner, que é cristão de berço, eu conheço ele desde a época do Pai Leme, cristão de berço, né? Sabe que o cristianismo é a pedra angular da liberdade econômica, da liberdade individual, né? O cristianismo foi a religião que mais brigou por isso. Sim. Na verdade, a educação foi estendida a todos, em especial as mulheres, um ato dos cristãos, né? Hoje eles querem matar os cristãos por uma liberdade de expressão, mas não sabem eles que foi através de Lutero na Alemanha que mulher pôde ser alfabetizada, que os estudos chegou. Por isso que a cultura ao lado de uma igreja, uma escola,
foi oriundo dos cristãos. Exatamente, né? Se não me engano, a primeira faculdade, ela foi católica. A faculdade foi cristã. Uma cristã. ressalva, até não só cristão, né? Mas do protestantismo, né? Mas a primeira faculdade foi católica, né? O meu curso surgiu do catolicismo. O curso de Direito, né? O curso de Direito, Medicina surgiu dali. Filosofia, né? O doutorado, o mestrado, essas coisas são da religião. Foi a religião que criou o estudo. Curiosamente, os neo-ateus atacam a religião, né? Só que foi a religião que colocou ciência, que trouxe a ciência, né? Não, Copérnico. Copérnico era padre, pô. Exato, entendeu? Então eu não entendo esse pensamento não religioso, que tá no direito deles, ok? De associar a religião à ignorância. Porque foi a religião que trouxe a ciência, que trouxe conhecimento. Não, é moda. É moda. Modinha, né? Hoje, pra ti passar uma imagem de intelectual, exatamente, né, né? Tu tem que ser ateu. Né? Se tu não for ateu, tu não é aceito. Ateu, graças a Deus. Ateu, graças a Deus. A Deus. A Deus, né? Que os ateus adoram falar graças a Deus. Né? Eu bloqueio na hora. Se eu vejo alguém no Facebook escrever graças a Deus, eu bloqueio na hora. Não, mas é interessante ver esse debate. Mas, lamentavelmente, isso já é uma coisa que foi plantada por intelectuais lá do século XX, né? Quando veio Sartre, Foucault, aquela foi turma... o quê? O século XX foi o quê? O século XX foi a era da estupidez. Né? Não, era que produziu Heidegger, produziu Sartre, Foucault, e tem gente que até hoje, cara, né, dá ouvido para esses caras. Tu tinha que fazer direito para discutir com os professores, cara. Não, pelo amor de Deus. Mas então, vamos sonhar então com o século XXI, que seja o século que criou Alisson, que criou Alexandre, que criou Guilherme e que criou Wagner. Não, mas o século XX também criou coisas boas, né? O Internacional de Porto Alegre, Liga do Campeonato Brasileiro. O estúdio aqui é todo gremista? É verdade. Não, tem a luz vermelha ali no ar, né? Não tem problema, todo mundo com a camisa do Inter semana que vem. Mas tá bom, gente, são 12 horas e 58 minutos, né? Não há mais tempo para mais nada. A gente agradece aí a audiência de todos vocês e convida para o próximo sábado, né? Estar novamente. Sábado o programa volta a ser dirigido pelo nosso ancoraman, Sérgio, né? E terá também a Gislene. Hoje foi apresentado excepcionalmente por mim em virtude de compromissos com eles, né? Ficou emocionado, Vale. Esperamos que eles estejam se abastecendo bem em Florianópolis, né? Essa rodada de palestra vai estar o Rogério Peninha, né? Deputado catarinense que defende o fim do Estatuto de Desarmamento, né? Vai ter o deputado gaúcho Marcelo Van Hatten, né? O holandês, vai estar lá também palestrando, e vários outros empreendedores, né? E também o Paulo Bornhausen, presidente do Partido Socialista Brasileiro. Tá bom, Alexandre, obrigado pela companhia. Obrigado aos ouvintes, obrigado aqui. Certeza que o Sérgio e a Gislane vão voltar semana que vem com muita ideia legal. Eu queria deixar um abraço aqui pro Clésio Borges, o Bija, que estava fazendo umas propagandas aqui da rádio para ele, e com certeza ele está ouvindo a gente. Um abraço a todos. Doutor Guilherme? Muito obrigado pela audiência de quem está nos ouvindo e bom final de semana a todos. Wagner? Opa, obrigado, Alisson, obrigado a todos os ouvintes aí do Eles e Elas.